Vamos à boa palavra do Senhor? Quem quer ouvir a boa palavra, diga amém. Mas tem que ser com fé. Quem dormir no cu do pastor tem que pagar o café depois. Alguém quer pagar o café depois? Então não pode dormir, tem que dar atenção à palavra, né? Depois do almoço dá uma vontade de tirar uma pestana, né? Mas aqui dentro não, aqui nós temos que se alegrar na presença de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em nome de Jesus, vamos lá, 2 Crônicas capítulo 12, o versículo é o 1. 2 Crônicas 12, versículo 1. Quem está em casa, a Bíblia passa na tela, quem está na igreja, também tua casa, amém? Casa de Deus, passa para você no monitor ao lado, você pode acompanhar. Bom mesmo que você tenha uma Bíblia e bom também que você traga papel e caneta para anotar a mensagem ali, Deus falar com você. 2 Crônicas 12, versículo 1, quem achou, diga achei. Podemos começar? Diz assim: sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se já fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Olha para o pastor. Roboão foi filho de Salomão, homem que vinha de uma linhagem a qual eu posso dizer com a palavra positiva da palavra, não ruim, mas da linhagem invejável. Ele era neto de quem, nada mais nada menos de que quem, irmãos? Se Salomão era pai dele, ele era neto de quem? Ele era neto de Davi. Davi, a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, um homem que pleiteava as suas causas, sempre colocando quem à frente? Ao Senhor Deus, isso, ainda bem que você está feliz hoje, você está acompanhando aqui. Quando Roboão assumiu esse reinado, a Bíblia diz que levou um período para ele se fortalecer, até que ele reinar, até que o povo o aceitasse no reino. Quando isso aconteceu, preste atenção que isso é bem sério. Quando Roboão se confirmou que já estava bem, que já estava já com a autoridade sobre o reino de Israel, a Bíblia fala que ele esqueceu-se da lei. O que é a lei para nós? A lei é a palavra. Muitas pessoas, após se fortalecerem, muitas pessoas após uma cura, muitas pessoas após receberem um milagre, uma dádiva, buscavam de Deus uma direção, e depois que recebem, elas acabam se esquecendo de quem, gente? De Deus. Ela pedia: Deus, me cura, me liberta, liberta meu filho, liberta minha filha, liberta o meu casamento, faz isso, faz aquilo, enquanto estava na necessidade, estava ali na palavra, na oração, no jejum, no clamor, na igreja, né? Só que o tempo vai passando, aí a pessoa se acha forte o suficiente para achar que não precisa de quem? De Deus. Diga comigo assim, bem forte assim, ó, com alegria. Diga: bobinhos. São tudo bobinho, irmão, para não falar uma palavra mais dura, né? A pessoa que se aproxima de Deus e é beneficiada, ela recebe uma dádiva que a palavra diz que buscar-me-eis e me achareis. Buscou e encontrou. Mas quando está fortalecido, é como se não necessitasse mais do Pai. Deixa eu comentar uma coisa com você. A maioria aqui tem filhos, né? A maioria tem filhos. Aqueles que não têm, um dia Deus vai dar filhos para você. Mas uma pergunta que eu lhe faço: você lembra do seu filho quando criança? Quem lembra, levanta a mão e balança assim, ó. Lembra do seu filho quando criança? Como você vê, por exemplo, até ali a média ali dos seus 10 anos ali, você lembra que segurar na mão do filho parecia para ele uma honra. Eu estou com o papai, eu estou com a mamãe. Não é assim? Ó, esse aqui é meu pai, ó, esse aqui é minha mãe. Preste atenção, ele vai crescendo, chega a adolescência, chega ali aquele período, né, que eles querem dar umas de rebelde, né, que agora eles querem ser o dono do seu nariz, não é assim que falam? Quero fazer 18 anos logo para mim poder me mandar, vocês vão ver que vocês não vão me mandar mais. Só que até um outro tempo, a figura do papai e da mamãe era a figura de quem, irmãos? Daquele que protege, daquele que cuida, amém? A simbologia que eu posso trazer para você é como se fosse o protetor, né? Os pais. Só que preste atenção, para a gente entender essa parte, eu quero usar esse exemplo para a gente poder entrar mais a profundo. Quando a gente vai passando e achando que já é autossuficiente, nós começamos a fazer o que, gente? Começamos a desprezar o pai e a mãe e começamos a ter as nossas próprias ideias,
nossos próprios desígnios, e acabamos achando que não precisamos mais do pai e da mãe. O pai e a mãe que talvez você pode se lembrar o que você fez para os seus filhos, mas você não sabe o que tua mãe e teu pai fez para que você estivesse de pé. Quando você nasceu, você não sabe a luta que eles tiveram para te manter. É ou não é verdade? Para chegar uma hora, o pai e a mãe ver um filho dar as costas para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe, dói ou não dói? Sim ou não? Quando Roboão estava mal, ele se afastou de Deus, ou quando ele estava bem? Quando estava tudo bem, que agora ele já não precisa de mais? Não preciso de mais ninguém, já sou rei, sou fortalecido. Assim é aquela pessoa também, que é como essa historinha que eu te contei, que o pai e a mãe é tudo até uma altura da vida. Só que chega uma hora que a gente começa a achar que não precisa mais, já não escuta o conselho mais. O conselho parece ser um conselho que só tem valia para quem é mais velho, para aquele que é mais novo não tem valor. O que é certo, tanto para quem tem 5 anos, como para quem tem 100. Certo ou errado? Sim ou não? Ou a Bíblia fala assim, quem tiver mais de 70 anos, leia a página tal. É assim que está na Bíblia? A palavra é uma só, ela é imutável. Tanto do início ao fim da palavra, tanto do início de Gênesis a Apocalipse, a palavra é a mesma para todos. Porém, alguns dão mais valia, dão mais valor para ela, e outros menos valor. E o grande problema é que quem pode dar qualquer coisa ao homem, João diz isso, está lá no livro de João, a Bíblia diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu, se de Deus não vier, o homem não recebe nada. Você tem um carro? Glória a Deus, foi Deus que te deu permissão de tê-lo. Você tem uma casa? Eu tenho uma casa porque Deus me deu. Pastor, eu tenho um guarda-roupa cheio de roupas. Glória a Deus, Deus me permitiu ter um guarda-roupa cheio de roupa. Amém? Só que as pessoas, quando vão passando o tempo, elas acabam esquecendo que elas foram formadas por Deus. E tudo que elas têm depende de Deus. E elas começam a se achar autossuficientes a ponto de fazer o quê? De esquecer-se que tudo vem de Deus. Então, hoje você pode notar, o Roboão acabou de assumir o reinado, agora fortaleceu-se, tomou a posição de seu pai Salomão, e neto de Davi, ele tinha um compromisso a zelar o nome da família? Sim ou não? Ele tinha um compromisso? Ele tinha um compromisso. Eu atendi até esses dias uma pessoa e falava, pastor, olha, o senhor ensina a gente confiar, para a gente aceitar a palavra, a gente tem que ficar firme, mas pastor, eu vou te falar, viu, é triste ver um filho negando o nome da família, levando o nome da família como escárnio, como zombaria. Qual que é a mãe que quer ver um filho numa biqueira de fumo? Qual que é a mãe que quer ver o filho assim? Quem que é o pai? Ninguém quer ver. E veja, irmãos, que triste é, irmão, quando alguém se acha melhor, porque ele já não aceita o conselho, já não aceita mais a palavra não tem valia. E uma das causas mais preocupantes desse recado que eu estou trazendo para você hoje, eu espero que o Espírito Santo fale com você, o pior erro que existe é, a pessoa que erra, ela acaba levando os outros ao erro também. Preste atenção no que eu vou te falar. A última linha desse versículo 1 aí, olha o que diz. E com ele também foi todo Israel. O que quer dizer isso, amados? Além dele ter errado, ele como líder, ele como rei, o que ele fez, irmãos? Ele fez que todo Israel também andasse no mesmo pecado que ele. Em Israel as pessoas não mais buscavam quem, gente? Eles não mais buscavam a Deus. E por não buscarem a Deus, por não recorrerem ao Senhor, por não darem atenção à palavra de Deus, o povo, irmão, começou a sofrer. Irmãos, numa família, numa casa, onde meu irmão, minha irmã, o marido busca a Deus, pastor, minha família inteira não busca a Deus. Você busca a Deus? Então fica firme que Deus vai te dar a vitória. Pastor, só está eu buscando a Deus aqui.
Mas a Bíblia diz, irmão, que Roboão, por não buscar a Deus, ele incentivou os demais a não buscarem. Pastor, lá em casa, todo mundo, pastor, não quer saber de buscar Deus de verdade. Continue você buscando. Não desista, não pare, não olhe para trás. Primeiro passo, quando Roboão deixou de buscar a Deus, foi a hora, meu irmão, que ele se achava que não precisava de ninguém. E, irmão, dado o momento da tua vida, você já deve ter visto muita gente, desculpe a forma que eu vou falar, quebrar a cara, sabendo que sem Deus nós não somos nada. Nós não somos nada sem Deus. E nós muitas vezes acabamos nos esquecendo de Deus. E esse povo agora, segundo a palavra que acabamos de ler, está seguindo os passos do homem mau. Então, uma pessoa dentro de casa que começa a buscar a Deus, faz uma revolução. Mas uma pessoa que buscava a Deus e despreza a Deus, leva todo mundo a viver esse desprezo. Então, dentro de uma casa onde uma pessoa, aqueles que deveriam estar buscando a Deus estão desanimando, estão se afastando de Deus, porque cresceram. Agora tem casa, agora tem carro, agora tem trabalho, agora estão curados, diga amém. Glória a Deus. Agora não preciso mais de Deus. É assim que muita gente faz. Depois que alcançam coisas que em outrora buscavam, pediam a Deus, elas acabam se esquecendo de Deus. Claro que a gente tem que compreender que não são todos os casos assim, mas grande maioria das suas vezes é o que está acontecendo. Depois de fortalecido, ele deixou de ouvir o quê? A palavra. A palavra já não tinha valor mais para ele, a palavra não tinha mais valia para ele, já não tinha fortalecimento para ele, já não tinha mais força no coração, já não movia ele mais, a palavra não movia mais nada, porque ele se achava melhor que os demais, ele já se achou bom o suficiente. Ainda em Crônicas, vai no versículo 14 para a gente ler, segundo Crônicas 12, 14, olha o que diz o versículo 14. E fez o que era mal, porquanto não preparou o coração para buscar ao Senhor. Quando ele deixou de buscar a Deus, irmãos, o que ele se tornou? Põe no começo do versículo para mim, para ler com os irmãos aqui. O que aconteceu ali? Leia comigo, por favor, ali, ó. Primeira linha do versículo. E fez o que era mal. Quando a gente deixa de buscar na palavra, nós começamos a andar na onde? O que ele começou a fazer? Andar na maldade. Você começa a andar já não mais no caminho santo, você começa a agir daquilo que vem na cabeça, você toma atitude e faz, sem pensar. Por ter se afastado da lei, da palavra de Deus, por ter se afastado do Senhor, ele começou a agir de modo errado. Irmãos, tome cuidado, a Bíblia nos ensina que aquele que está em pé tem que ter um cuidado para não cair. Porque a queda, ele não é somente, irmão, errou. O grande problema dessa leitura é que a gente tem que compreender uma coisa. Por que o Senhor diz, olha, ele não preparou o coração? Gente, se a gente vai buscar a Deus e quer o Senhor na nossa casa, na nossa família, nós não podemos de maneira nenhuma se achegar a Deus com promessas, dizendo, Deus, se o Senhor fizer, eu faço isso. Deus, se o Senhor fizer aquilo, eu faço aquilo. Irmãos, Deus precisa de alguma coisa que eu dê para Ele, irmão? Se tudo é dele, eu vou prometer o que para Deus, irmão? Como o pessoal fala aqui em Pato Branco, eu vou briquear com Deus, vou fazer brique com Deus, então, ó Deus, se o Senhor me der isso, eu te dou aquilo. Se o Senhor me der, eu vou fazer uma semana de oração. Quem precisa de orar sou eu, meu Deus do céu. Então, o que está acontecendo? Ele não se preparou, ele não se devocionou, ele não deu o seu tempo para Deus. E por isso a Bíblia fala, ele não preparou o coração para buscar a Deus, ele foi um homem mau. Irmãos, o pai de família, a mãe de família, a família em si deve se preparar para buscar a Deus. Eu não posso subir aqui no altar sem antes preparar uma mensagem. Eu escutava essa mensagem que eu estou pregando para você, meu coração se alegrou. Hoje eu escutava o pastor Jaime pregando essa palavra e veio o meu coração. Deus, é isso aqui que eu vou falar. Tem muita gente desprezando a Deus. Que quando estava mal, quando estava doente, quando estava em cima de uma cama, quando estava passando uma necessidade, estava lá chorando, Jesus me cura. Depois que Deus te deu tudo o que você precisa, agora eu não estou nem aí mais. Tem culto hoje? Ah, não, outro dia eu vou.
pessoa já não liga mais para Jesus, ela não ora mais, ela já não tem mais temor da palavra, já não respeita mais as coisas de Deus. E eu vou te mostrar por quê. Irmãos, quando a gente anda com Deus, a gente tem cuidado até com as coisas que a gente fala. Você tem cuidado até com o que você fala. Você tem cuidado. Quem lembra na Bíblia que diz que os sacerdotes, lembra do Zacarias? Quem lembra do Zacarias? Lembra? Marido de Isabel? A Bíblia fala assim, ó, coube a Zacarias aquele dia entrar no Santo dos Santos. Ele foi fazer o quê, gente? Foi levar a oração dele ao Senhor. Quando ele entra dentro do templo, a Bíblia fala que veio o anjo e falou, Zacarias, a tua oração foi ouvida. Lembram disso? E por que ele ouviu isso, gente? Porque naquele momento, coube a ele, foi aquela hora, foi aquele dia que Deus optou por abençoá-lo. Mas como assim? Naquele momento. E se Zacarias não tivesse ali, irmãos? Se Zacarias tivesse passado anos, pastor, eu já busquei tanto, não dá certo, eu não vou buscar mais. E se naquele dia que o Senhor enviou a bênção, ele não tivesse atento? Assim acontece com muita gente, que ela acaba desprezando a Deus porque ela acha que não está acontecendo nada. Mas no mundo espiritual, meu irmão, não é como o mundo físico. Irmãos, desculpe falar para você, você pode até dormir no culto às vezes, mas você não pode dormir no mundo espiritual, você não pode vacilar o que diz respeito às coisas de Deus. Você não pode dormir, você não pode vacilar, porque o diabo, nosso adversário, ele está bramando como um leão, com a intenção de fazer o quê? Qual a intenção dele? De tragar. O que é tragar, irmão? Sugar. O diabo quer sugar a sua fé. O diabo quer sugar o seu amor. O diabo quer sugar a bênção que um dia Deus colocou em você. Por isso, irmãos, que quando o Roboão, ele deixou de ouvir a palavra, o que aconteceu? Ele começou a ser um homem mau. Deixar de ouvir a palavra te faz uma pessoa má, te faz agir de modo errado. Posso mostrar para você. Jesus ensinou, Jesus não disse assim, quando alguém te ofender e te falar mal de você, o que você faz por ela? Compra um 38 e resolve, amém? É assim, irmão? O irmão já, opa, pastor, vou lhe comprar. Não. O que a Bíblia diz, irmãos? Orai por quem vos persegue. Orai por quem vos maldiz. Orai por aqueles que estão, de alguma maneira, tentando te prejudicar. Mas, pastor, a culpa é da família dessa mulher. Ou famíliazinha ruim. Espera aí, não é assim que funciona. Eu sou de Jesus. Amém? Pastor, mas minha nora fala mal de mim, meu genro fala mal de mim, mas é minha sogra, o senhor não conhece aquela Cascavel? Não conhece? É bem pertinho de Pato Branco, que é só mais 200 quilômetros. Amados, quando a gente começa a andar com Deus e pela palavra, você tem um cuidado, alguém te prejudica, o que você faz? Deus, pela tua palavra, Deus, tomara que caia um raio na cabeça dele, amém? Eu falo assim para ver o que você vai falar. Irmãos, Deus, faça que ele enxergue o erro que ele está fazendo, faça que ele perceba que a maneira que ele está agindo está acabando com a vida dele. Irmão, nós que somos de Jesus, nós que somos de Deus, temos prazer aonde? Na palavra. O Roboão desprezou a palavra. E por desprezar a palavra, toda a sua família vai sofrer. A sua vida. Irmão, ele tinha que prezar o nome do seu avô, prezar o nome do seu pai. Mas não. Ele pouco se importou se honraria a Deus ou não. E quantas situações nós vemos pessoas que dão asa para o diabo. Já diz um ditado, né, irmão? Você não pode dar asa. Você não pode dar asa para cobra, irmão. Cobra já é ligeira rastejando, imagine se voasse. Cobra já quer matar a gente se pegar no calcanhar, imagine se pegar no pescoço. Então vamos pensar o seguinte: o que é dar corda para o diabo? Se vem uma situação, vem um problema, se vem ali um momento de uma ira, de uma rixa, uma situação, se eu dou corda para o diabo, o que vai acontecer? Eu vou entrar no jogo dele, porque o jogo do diabo é fazer o quê? Me tirar da luz e me colocar nas trevas. Por isso que a Bíblia fala, vamos comigo em Efésios, um dos menores versículos da Bíblia.
Eu acho que é o segundo menor versículo da Bíblia, Efésios 4, 27. Você pode repetir comigo Efésios 4, 27? Repete comigo, Efésios 4, 27, para acordar. Isso, vamos falar bem alto agora? Efésios 4, 27. Vamos de novo, porque falta a gente acordar ainda. Efésios 4, 27. O que diz em Efésios 4, 27 para você nunca mais, de maneira alguma, esquecer disso? Você nunca mais vai esquecer depois dessa pregação. Lê comigo. Não deis lugar ao diabo. O que diz em Efésios 4, 27? Onde que diz não deis lugar ao diabo? Parabéns, nota 10 para vocês. Não deis lugar ao diabo. Sempre que você for posto numa situação que o diabo vai tentar colocar você naquele desânimo, numa ira, numa raiva, no ódio, para você perder a sua bênção, não se esqueça de qual versículo? O que significa o Efésios 4, 27? Não dá lugar. Não dê asa para a cobra. A cobra já quer acabar com você sem você fazer nada errado. Se você der lugar, aí que ela vai fazer. Por isso a Bíblia fala que existe uma briga dentro de mim, dentro de você. Sabia que tem gente brigando dentro de você? Vai comigo em Gálatas. Volta um livro para trás. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Um livro atrás de Efésios, é o livro de Gálatas. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16. Acharam aí? Posso ler? Diz assim, ó: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis o quê? A concupiscência da carne. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você já deve saber o que é concupiscência, certo? Concupiscência é um desejo que eu não consigo frear. É um desejo desenfreado. É um desejo que é aquele pecado, sabe? Desculpe a forma que eu vou falar, mas eu acho que talvez seja a palavra mais apropriada para isso aqui. Sabe aquele pecado de estimação? Sabe o que é pecado de estimação ou não? Olha para o pastor, o que é pecado de estimação? Aquele pecado que você vive fazendo. Pastor, eu sou uma bênção, mas não mexe com o meu filho que eu mato 3. Deu para entender? É o pecado de estimação. É uma coisa que você volta e meia volta a fazer. É a concupiscência. O que é concupiscência? O desejo de fazer uma coisa que eu não quero fazer, mas é algo que eu sempre acabo fazendo. Na hora que eu tenho que ter calma, ao invés de ter calma, eu acabo ficando irado, eu acabo ficando nervoso, eu acabo perdendo a minha paciência, eu acabo me explodindo. Ou seja, eu não consegui frear aquele desejo de ficar com raiva. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Você tenta segurar a tua carne? Tenta ou não? Você tenta segurar? Então tá feio o negócio para você, hein? Tá feio. Você não tem que tentar, você tem que segurar. Porque se você tenta, você continua pecando. Você tem que parar. Continua no erro aquele que tenta. Não, o desejo do erro tem que parar agora. Eu não aceito mais a minha carne vencer. Mas, pastor, como é que eu faço isso? De que modo, pastor? Quando eu vejo, pastor, eu tenho uma ira, meu Deus, eu pego ela pelo pescoço, uma hora ela vai ver só. Espera aí, mas eu sou de Jesus, amém? Por que o Asa ficou mal? Perdão, por que o Roboão, desculpe, por que o Roboão ficou mal? A gente acabou de ler em Crônicas. Porque ele deixou da palavra. Quando a gente deixa da palavra, nós começamos a agir de modo errado. Nós começamos a desrespeitar as leis de Deus, a palavra de Deus, e então tornamos a fazer aquilo que em outro momento antes de Jesus fazíamos. Aí chama-se a velha criatura. Aí ele diz aqui o versículo 17, leia comigo agora, por favor. Porque a carne cobiça. Cobiça é o que, gente? Desejo de ter, de alcançar, de adquirir. A carne cobiça contra o espírito. E a Bíblia fala o que mais? E o espírito cobiça contra a carne. E estes fazem o que dentro de nós? Opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. A carne vai falar, o espírito não vai vencer. Ele não vai orar hoje. Ele não vai para a igreja, ele não vai ler a Bíblia hoje. Ele não vai respeitar o que o pastor pediu para fazer na igreja.
A carne não quer, mas o Espírito fala, eu preciso estar pronto, eu preciso ajudar, eu preciso ter paz, eu tenho que ter paciência, Deus me ajuda. O Espírito Santo vai se opor à tua preguiça espiritual. Deu para entender ou não? O diabo vai tentar de todos os meios fazer que a tua carne vença. E normalmente quem vence? A carne ou o Espírito? Pastor, quem vence é o Espírito. Então você não está bravo com ninguém, você não pensa mal de ninguém, você não se ira, você não grita, diga glória a Deus. Você tem paz para resolver tudo, irmão? Parece até que tem, já viu aqueles desenhos? Tem uma auréolazinha de anjo, né? Sai da igreja, tira o terno, bate 2 asinhas e vai para o céu de tão santo. Amados, nós sabemos que essa guerra, ela é constante, é o tempo todo. Eu sempre costumo dizer, já ouvi isso de outros pregadores e também digo isso, que aquele que você alimenta mais vence. Se você alimentar o Espírito Santo, você será cheio do Espírito. Se você alimenta a tua carne, você vai ser cheio da carne. Pastor, mas quando eu vejo eu estou fazendo, é o caso daquela pessoa que ela bebe. Ela não quer beber, ela quer andar com Jesus, ela quer fazer a coisa certa, mas ela acaba, puxa pastor, quando eu vi já, tomei. Ela está alimentando o Espírito? Não está. O que o Roboão fez, irmão? Parou de ouvir a palavra. O que acontece quando uma pessoa começa a cair? Quando ela para de ouvir a palavra, ela não dá atenção, a palavra vem, mas ela não faz. Aí se você olhar o versículo de número 18, diz assim, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. Quais que são os tipos de obras? Preste atenção, se algum disso aqui enquadra na sua vida, tem alguma coisa que precisa ser feita. Quais são as obras da carne? Leia comigo. Prostituição, aqui entra todo tipo, adultério, lascívia, homossexualidade, aí por diante vai. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia. O feitiçaria aqui, ele entra na simpatia também, tá? Ah, pastor, simpatia também? Sim, é feitiço. Aí diz, inimizade. O que é uma pessoa que tem inimizade com a outra? Que não gosta da outra pessoa, que não tem conversa. Ah, pastor, com aquele ali eu quero que morra. Mas espera aí, você quer ir para o céu querendo que o outro morra? Você quer ir para o céu querendo que o cunhado morra? Você quer ir para o céu, mas você quer que o teu irmão morra? Como assim? Ah, uma briga aí, não está uma coisa errada aí? Mas ele vive errado. Se ele vive errado, deixe que Deus trate dele, mas você não pode errar porque o outro está errado. Amém, Jesus? Aí diz, que mais que tem? Quais são as obras da carne ainda? Dizendo comigo lá, vamos lá, inimizades, porfias, não é meu, não é teu, não é seu, não é meu. A pessoa vive porfiando, vive em guerra. Continua, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, mentiras, né, coisas que não são verdade, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, acontece o que com elas? Não herdarão o reino de Deus, ela não vai ser salva. Então, pastor, em algum lugar desse caminho aqui, de Gálatas 5, do 18 até o 21, eu estou me enquadrando dentro de um deles. Ou seja, a carne está vencendo o Espírito. A tua carne está te vencendo. Porque está faltando o quê? Está faltando a palavra. Está faltando robustez da parte de Deus. Eu falo para vocês porque uma pessoa me ligou e falou, pastor, o seguinte, estou com um problema tal. E eu disse, em nome de Jesus, sabe aquele dia que está cheio de fé? Estava na palavra, estava ali na meditação. Pastor, estou com um problema tal. Não, vou falar por alto assim, que pode ser que a pessoa assista, né, a mensagem. Estou com um problema tal. E eu disse, em nome de Jesus, eu vou orar agora e o problema vai acabar agora. Aí do outro lado a pessoa no telefone, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu falei, então não vou orar mais. Quando você tem confiança, você tem certeza. Quando você deixa o medo tomar conta de você, Deus não age.
Deus não entra no medo. O diabo trabalha com o teu medo. Deus não trabalha no medo. Deu para entender? Pastor, eu vou fazer uma cirurgia, pastor, eu vou morrer. Não, em nome de Jesus eu vou orar aqui com você. Deus vai te guardar, Deus vai te proteger. Você vai sair ileso desse problema, em nome de Jesus. Aí a pessoa escuta, mas o senhor não sabe, o médico disse. Irmão, a voz de quem é mais alta? Do doutor ou de Deus? Se você fizer como Roboão, o que o Roboão fez? Deixou de ouvir a palavra. Se você estiver alimentando a tua carne, o doutor fala, ó, você tem problema X. Deus fala, você é curado. Em quem você crê? Você crê no doutor. Se você tiver como Roboão, que não dá valia à palavra, você fala, eu vou morrer, acabou a minha vida. Chama as crianças que eu vou dar tchau. Verdade. Mas por que se faz isso? Porque não tem confiança. Está faltando a confiança verdadeira. Por quê? Porque falta a palavra. Onde falta a palavra, a pessoa não cresce. Quando a palavra é ministrada, quando a palavra é entregue ao nosso coração, é como se fosse a resposta que eu estava precisando. Só que eu muitas vezes tenho visto, irmãos, como por exemplo, o Roboão não buscou a Deus. Como que foi o reinado dele? Eu não quero poder ler todo a história toda do rei Roboão, mas o reinado dele foi de guerra do começo ao fim. Você vê que tem gente que começa casamento brigando e muitas vezes termina brigando. Não se acerta. Não buscam a Deus. Deus não está, a Bíblia fala que o cordão de 3 dobras, ele não quebra. Como assim, pastor? O que é esse cordão? É um símbolo que se dá onde marido e mulher e Deus está ali, é um laço forte. Ninguém entra no meio desse casamento. O diabo não vai ter acesso para destruir esse casal, essa família, esses filhos, mas está faltando Deus. Sem palavra a coisa não vai. Aí o pastor traz a palavra, eu não sei do problema que você tem, você está em casa ouvindo a palavra, você diz, pastor, eu não tive dinheiro nem para comprar uma roupa de Natal. Onde está na Bíblia que você tem que comprar roupa de Natal, irmão? Mas é porque eu queria, sabe, comprar uma roupa igual a todo mundo. Mas por que você tem que ser igual a todo mundo, se a Bíblia fala que nós não somos iguais a todo mundo? Você não vê uma loucurada esses dias ou não? Você vê ou não? Você vai para a rua, parece um formigueiro na rua, né? Tanta gente, né, irmão? E roupa, e calçado, eu quero ir presente, amigo secreto, amigo que não é secreto coisa nenhuma, né? Que fala amigo secreto, todo mundo um fala pro outro. Peguei fulano e peguei não sei quem. Ai, será que eu vou ganhar? Aí ganhei um presente. Dei um presente bom e peguei um ruim. Parece que só você dá presente bom. E quem pegou pode falar, ganhei um presente ruim também. Às vezes nós estamos tão ansiosos com as coisas desse mundo que nós não ligamos nas coisas da palavra de Deus. Pastor, lá em casa vamos ter que fritar um ovo no Natal. Ô, meu irmão, que se aquele ovo você estiver comendo com Jesus, você vai comer tão feliz. Mas pastor, todo mundo está fazendo churrasco. Põe teu ovo na grelha lá, ué. Você não quer fazer churrasco? Bota a lenha para queimar e põe um ovo lá, ué. Ah, pastor, está amarrado, eu quero prosperidade, glória a Deus. Irmão, coloque Deus à frente. Você vai assar carne, você vai fazer alguma coisa com a sua família, clame a Deus primeiro. Esteja com Jesus, não fique olhando para as coisas desse mundo, porque isso te faz você ter inveja, te faz você ter um sentimento contrário. Aí a palavra de Deus fala uma coisa e você fala outra. Deus diz, você é curado, você fala, não sou. Deus diz, você está liberto, diga, não, a pessoa diz, não sou. Aí você vê, irmão, que se eu sei que a palavra diz que eu sou e não dou crédito para ela, o que Efésios 4:27 diz? Esqueceram já? Não deis lugar ao diabo. O diabo quer que você fique, é porque eu não tenho roupa, né? As irmãs não têm nenhuma semelhança com isso, né? Os irmãos que usam, né, roupa até acabar, né, irmão? As irmãs que ficam, é porque eu não comprei uma sandália nova, né? Aí você abre o armário, parece uma centopeia, né, irmão? Tem 100 pares de sapato, mas eu queria um novo. Por que a gente anda assim? Põe para mim Filipenses 4:6 na tela.
Tem faltado confiança para muita coisa por causa disso aqui, ó. Leia comigo ali, ó, Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Olha para o pastor. Não é para você ficar ansioso, angustiado, preocupado por nada. Mas o médico disse, não é para você ficar angustiado por nada. Mas meu filho saiu, pastor, ele foi beber. Não fiqueis ansioso por nada. Mas pastor, ele pegou uma arma. Não fiqueis ansioso por nada. Por que nós ficamos tão preocupados? Porque falta confiança. Pastor Jaime de Amorim Campos, né? Pastor Jaime, líder dos pastores, ele diz assim, ó, a comunhão traz confiança. Se você não está em comunhão com Deus, você não tem confiança para fazer as coisas. Você não consegue crer que Deus já fez a obra. Aí diz a Bíblia, né? Que a gente acabou de ler. Por que muita gente está inquieta? Vamos ler? Não estejais inquietas por coisa alguma. Antes de você ficar inquieto, faça o quê? As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Fazendo o quê? Pela oração e súplicas com ação. O que é ação de graça, irmão? Mas como é que eu vou fazer alguma ação de graça? Estou vivendo uma vida perdida. Ah, Deus, o que eu vou fazer? Irmão, ação de graça é você se alegrar por aquilo que Deus é por você. Eu creio que Deus é comigo. Irmãos, como que eu faço para vencer a inquietação? Como que eu faço para vencer esse negócio? O que o Paulo disse para a igreja de Filipe? O que ele falou? Antes de você ficar inquieto, angustiado, ansioso, apresente a Deus. Como que a gente faz para apresentar a Deus? Como, gente? Orando. Mas a gente ora e não confia. Deus, eu determino em nome de Jesus a cura do meu neto, a cura do meu filho, a libertação do meu marido, da minha esposa. Aí termina a oração, a pessoa fica, ai meu Deus, ai Jesus, ai meu Deus do céu. Espera aí, mas você crê ou você não crê? Esses dias que passou, eu estive com o missionário R.R. Soares, diga glória a Deus. Estive lá numa campanha maravilhosa, muitos milagres aconteceram. E eu lembro de um momento que nós estávamos saindo, aí o missionário, ele estava passando assim pelas pessoas, o pastor Fernando continuou a oração, e aí algumas pessoas que estavam assim, missionário, põe a mão aqui, pastor, põe a mão aqui, oh, põe a mão aqui, por favor, por favor. O missionário falou, irmãos, quando o missionário está orando no altar, eu estou na unção de Deus ali, é ali que você tem que crer. As pessoas querem serem tocadas, a pessoa quer uma coisa palpável, é a palavra, é a oração, é o confiar em Deus. Se tem faltado confiança, porque tem faltado comunhão, tem faltado palavra, tem faltado buscar a Deus. Por que eu não consigo? Porque você está afastado de Deus. Eu tenho um testemunho de uma pessoa que me contou recentemente, eu fiz um propósito de oração na igreja, pastor, depois daquele dia de propósito de oração, olha, estou bem com Deus, viu? Muito obrigado. Fazia tempo que eu não ficava assim com Jesus. Então não precisa de pedir o pastor para você orar. Você tem que orar porque você ama a Deus, ué. Uai, como é que diz o mineiro? Tem que orar, buscar Deus. Tá difícil o negócio? O que você faz? Vou orar, vou apresentar a Deus. Termina a oração, você continua tremendo? Você não está confiando. Que Deus é esse que você ora e continua nervoso? Amém, Jesus? Eu vou terminar a mensagem aqui, eu preciso terminar, porque meu tempo já se foi. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 15, tá? 1 Reis 15, o versículo é o 9. Depois que Roboão morreu, ele passou a vida inteira em pé de guerra. Roboão passou a vida inteira em pé de guerra. Assumiu o seu filho Aias. Aconteceu o que com ele, irmão? Continuou fazendo o que era errado diante de Deus. Não buscou a Deus. Sabe quanto tempo que o filho dele reinou? 3 anos. Irmãos, quando a gente não busca a Deus, as coisas não são duráveis. Você pode pedir, Deus, eu quero um carro. Você compra um carro. Ah, agora a alegria da minha vida. Passa 2 meses, já está triste que você quer outro. Porque nada dura. A alegria não é permanente. A alegria é só momentânea. Agora vem um rei chamado Asa. Versículo de número 9. Diz assim, ó.
E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a Asa a reinar em Judá. Quanto tempo que ele reinou? 41 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que, gente? O que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. O que o neto de Roboão fez? Que era o Asa. Ele andou fazendo o que, gente? Buscando a Deus. Quanto tempo foi o reinado do Asa? 41 anos. Quanto tempo foi o reinado do pai dele? Ô, irmãos, as coisas que não se faz com Deus, passa muito rápido. Por isso que uma oração, por exemplo, que você só se enche de sentimentalismo, ai, que culto maravilhoso, você chega em casa e está do mesmo jeito. Porque você veio para o culto, você teve um sentimento, não foi a presença de Deus. Você não se envolveu com Jesus, chora, ai, Jesus, te amo. Mas você chega em casa e está do mesmo jeito, não mudou nada. Porque ali não foi a presença de Deus, foi algo que você achava ser necessário, mas não foi, porque não foi buscar Deus. Por isso vir para o culto somente, ou ouvir só a palavra, sem dar atenção à prática da palavra, é a mesma coisa de não ouvir. A Bíblia diz, irmão, se a gente busca Deus de boca, Deus ele diz, eu vou vomitar quem me busca de boca. Quem está na igreja, quem está pregando, quem está tocando, quem está cantando, quem está vindo na igreja para orar, para fazer qualquer atividade que seja, para vir talvez pedir uma oração. Se ela não crê, ela está vindo perder o seu tempo. Buscar Deus de coração. É isso que faz a diferença. Quem entendeu, diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus com bastante alegria e com fé. Os amigos de casa, continuem com a programação em nome de Jesus. Tchau.